sou a Samara e no Mirada Explica dessa semana falarei sobre a religião e as relações internacionais, pois como já vimos em edições anteriores, a religião desenvolveu e desenvolve até hoje um papel decisivo na ação dos atores internacionais. Então, partindo do paradigma da secularização, que é classificado como um período em que a religião se separou do Estado, isso a partir de um processo social que veio das transições da Idade Média para a modernidade, vamos entender como a religião saiu do jogo analítico e depois retornou. O primeiro fenômeno que corroborou para isso foi a própria formação do Estado moderno no século XVII. O tratado conhecido como Paz de Westfália, de 1648, colocou fim na Guerra dos 30 Anos, um conflito entre católicos e protestantes daquele século, e estabeleceu diversas regras para uma nova ordem internacional na Europa, originando assim um sistema de estados enquanto forma de autoridade política moderna, ou seja, o Estado passou a ficar no centro de tudo. Nesse momento, conforme Dosdad, a religião se desapareceu na esfera internacional com o enfraquecimento das figuras do Papa e do Imperador, além da privatização da religião como um assunto interno do território de cada governador, principalmente para evitar novos conflitos, como a Guerra dos 30 Anos. A partir disso, o segundo fenômeno que excluiu a religião foi a corrente sociológica do positivismo francês, que ganhou visibilidade no fim do século XVIII com a Revolução Francesa e que propagou que a religião não se envolvesse mais com o Estado de nenhuma maneira, e isso foi utilizado para que a religião fosse afastada das grades curriculares como método de estudo. Esse processo, diferente do paradigma secular, que vem de um processo de transformação social, ficou conhecido como a promoção da laicidade pela burguesia francesa, pois foi um pequeno grupo que moldou o método de análise dos estudos acadêmicos até o século XX. Isso criou uma herança conflitante que nos perturba até os dias de hoje, de que, para ser um pesquisador científico, é praticamente necessário ser um indivíduo ateu. Sendo assim, no meio do século XX, ao surgir o estudo das relações internacionais, esta área não foi diferente em se distanciar da religião. Como método de análise, a religião foi silenciada pelas relações internacionais, principalmente a partir da década de 1950, após a ocorrência do fenômeno chamado Segundo Debate Teórico das Relações Internacionais. Isso ocorreu em razão desse debate ter gerado uma maior quantificação das análises de relações internacionais baseadas no método empírico, o que distanciava o entendimento da religião como um fator transformador nas estruturas sociais, políticas e econômicas. No entanto, o fenômeno da virada linguística da década de 1960 influenciou o estudo das relações internacionais com as teorias chamadas pós-positivistas, das quais deram espaço para a utilização de fatores identitários, discursivos, normativos e culturais para a análise da política internacional. Nesse sentido, essa condição permitiu que a religião pudesse ser considerada nas relações internacionais. Contudo, esse processo se consolidou de fato após acontecimentos decisivos no cenário internacional que puderam ser relacionados a fatores religiosos, como, por exemplo, a guerra entre Israel e Palestina, a Revolução Iraniana e o 11 de setembro. Além disso, tivemos outros fenômenos que começaram a ser reestudados sob o ponto de vista religioso, como os processos de colonização, conforme já foi abordado em edições anteriores do próprio Mirada Explica. Tudo isso, somado ao anúncio de Samuel Huntington sobre um futuro choque das civilizações entre o mundo oriental muçulmano e o ocidental cristão, colocou a religião como preocupação central das pesquisas e da agenda política do século XXI, mostrando como as crenças influenciam no sistema internacional. E aí, gostou de saber como a religião e a ciência podem se correlacionar? Então clique em curtir, se inscreva no canal e seja nosso membro para receber notícias e artigos em primeira mão. Até a próxima!